pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não vim aqui, eu tava com saudade de falar com vocês. A gente tirou uma folguinha aí do nosso canal para reorganizar a casa, mas estamos de volta e hoje eu venho com um assunto aqui muito importante de falar com vocês. Para você que faz doces em casa, para você que segue receitas na internet ou para você que já trabalha com confeitaria ou com comida no geral, presta atenção nesse assunto porque hoje eu vou falar sobre o porquê que a gente usa balanças na confeitaria. Então, vem! Bom, é o seguinte, como vocês sabem, a gente coloca aqui no nosso canal receitas que a gente passa para vocês. E recebemos comentários do pessoal em uma das nossas receitas falando assim: mas amada, eu não tenho balança, como é que eu vou fazer essa receita? Então é o seguinte, eu sei que vocês estão acostumados aí a usar a xícara de estimação, a xícara que a mãe de vocês ensinou a fazer as receitas, aquele bolo caseiro, as colheres, né, de sopa, de sobremesa, de café, de chá. Mas se a gente quer seguir um padrão, se a gente quer que as receitas fiquem iguais, o ideal é que a gente use balança. E por que eu tô falando tudo isso? Para que a sua receita fique aí na sua casa igual a minha que eu tô te ensinando, como que eu vou falar para você usa 3 xícaras disso, 4 xícaras daquilo, 2 colheres daquilo, se eu não sei qual que é a sua xícara, se eu não sei qual que é a sua colher? Só para vocês terem uma noção, a medida de uma xícara não é totalmente padrão por aí. Olha só. Eu andei pesquisando aqui na internet para poder falar melhor para vocês. Aqui na entrevista falava assim: as medidas de uma xícara é padrão? E uma especialista diz: não, aqui vale prestar uma atenção extra. Existem medidas baseadas numa fração de litro que é 250 ml, que nada mais é do que 1/4 de litro, que é o que a gente usa na culinária normalmente. Tanto que todas as minhas medidas, né, todos os meus medidores, na verdade, que eu tenho aqui em casa, que eu tenho 3, tudo é equivalente a 250 ml. Se você não sabe, ml é mililitro, então só para deixar claro aí. Só que a medida universal de uma xícara, na verdade, é 240 ml. Então é por isso que eu não posso falar para você, usa 2 xícaras de farinha, 1 xícara de óleo, porque eu não sei qual que é a xícara que você tem aí na sua casa. Se é essa de 250 ml como a minha, se é a correta, vamos dizer assim, de 240, ou se é a sua xícara de estimação aí que você herdou da sua avó, da sua mãe. E isso é proporcional também para as colheres, né? A gente tem aqui, eu até trouxe para vocês, ó, o joguinho de colheres que eu tenho. Deixa eu virar para ficar melhor. A gente tem a colher de sopa, a colher de sobremesa e dessas duas, qual que é a de café e qual que é a de chá? Já pensou se você não sabe aí na sua casa? Eu falo, usa uma colher de chá de essência de baunilha, usa uma colher de café do fermento e você às vezes nem sabe qual que é a diferença entre elas. Então, pra gente não ter esse tipo de problema, o ideal é que a gente use sempre balança. Sem contar que existem modelos diferentes. Vou te dar um exemplo. Esses dias estava lá na casa da minha mãe, almoçando, e ela foi servir uma sobremesa e falou: filha, pega lá na gaveta uma colher de sobremesa. Quando eu abri a gaveta dela, tinha, né, onde ela guarda as colheres de sobremesa, tinha 2 tipos de colher de sobremesa. Só tinha colher de sobremesa ali, mas uma era menor, outra era um pouquinho maior. Depende do jogo, depende da fabricação. Então, como que a gente vai saber o padrão das colheres, o padrão da sua xícara? Por isso que a gente indica que a gente use a balança. Eu vou falar muito disso aqui, sem contar a parte das unidades. Se eu falar assim para você, coloque na sua receita de um bolo 2 ovos. Será que seu ovo tem o mesmo peso que o meu? Se eu falar para você, separe as gemas das claras, será que o peso da clara que você tem aí na sua casa é o mesmo que eu tenho aqui? Antes de eu te provar que as unidades também podem confundir aí e não dar o mesmo resultado numa receita, deixa eu te mostrar aqui as 2 balanças que eu tenho. Olha só, eu tenho essa balança aqui, que é uma balança que você encontra em casa de R$ 1,99, essas lojas da China, pela internet, e essa é a minha, eu tenho ela há pelo menos 4 anos. Angel! Você não vai participar do vídeo. Gente, pra quem não sabe, essa é a Andy, minha filha, o sonho dela é ser blogueira, youtuber, só que a gente não deixa. Entendeu?
A gente não tá fazendo comida aqui no estúdio, é por isso que a porta tá aberta, que a gente tá deixando ela entrar, né? Que fica tudo livre, até porque tá um calor, minhas bochechas estão brilhosas. E aí ela entrou e eu tomei um susto. Tira ela, amor, por favor, só um minutinho. Quando a gente faz aqui gravação de comida, a porta fica fechada, só pra deixar claro. Tá? Ô, princesa. Que susto, hein? Sai daí. Bom, antes da gente começar, eu vou te mostrar aqui as duas balanças que eu tenho pra te dar um exemplo de que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que eu recomendo que você tenha aí na sua casa, mesmo se você só use pra fazer as receitas pra sua família mesmo. Olha só, eu tenho aqui essa balança, que é uma balança que a gente encontra em loja de R$1,99, casa da China, que toda cidade tem, e até na internet. Aliás, tudo hoje em dia a gente compra na internet. Essa daqui eu tenho há pelo menos 4 anos, né? Começou. Isso, ela tá até toda manchada, toda suja, porque eu usei muito ela. Na verdade, a gente usa hoje pra pesar a comida do Bonis, que é o nosso cachorro. E ela é uma balança simples. Ela custou R$30. Na verdade, quando eu comprei, eu acho que eu paguei uns 25 há 4 anos atrás. Então agora, no máximo, você acha aí por 30, 35. E ela dura, tá? É a pilha, ela é de alta precisão. É super simples, dá para calibrar como qualquer balança. Na verdade, ela já vem corretinha e super fácil. E há pouco tempo a gente investiu nessa daqui, que é uma gracinha, além dela ser, né, um design bonitinho. O que me chamou bastante atenção é que ela é plana. Então, quando eu vou medir, às vezes, uma panela, né, que eu já coloco uma panela aqui, ou um prato para medir quanto que deu uma torta, um bolo, por exemplo. Quando ela não é plana, como esta aqui, eu tenho que colocá-la muito bem no centro, porque senão ela pode bambear, pode cair, e já aconteceu alguns acidentes aqui, como acontece com todo mundo. Então eu preferi nessa plana que eu queria há um tempão atrás. Essa daqui a gente investiu, até anotei aqui, R$63. O Henrique comprou pra mim no Mercado Livre, porque a gente compra a vida inteira no Mercado Livre. E ela é muito boa, ela é mais precisa até que essa, pelo menos eu achei. E o fato dela ser plana pra mim foi o the best. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessas duas balanças para você poder comprar aí no Mercado Livre, e é super fácil. Só que lembrando uma coisa que eu tenho para falar para vocês, que o Rick me lembrou. A gente compra muita coisa e há muito tempo no Mercado Livre, então a gente paga tudo sem frete, tá? Esses valores que eu passei para vocês é sem frete, mas você encontra isso até em loja física, caso você não goste de comprar nada pela internet. Mas se você não gosta de comprar nada pela internet, tá na hora de você começar a gostar, porque é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, não tem desculpa para você ter, porque você não precisa fazer um grande investimento para você ter, mesmo que seja no uso do seu dia a dia. Ó, hoje em dia, as pessoas pesam até a comida. Quem faz dieta, né, coloca tanto de proteína, tanto de carboidrato lá que os nutricionistas mandam. Então, é uma coisa usual. Se você não tem, eu recomendo que você tenha. Olha, você não precisa fazer um grande investimento, tá? Não precisa pagar aí numa balança 100, 200 reais, não tem a menor necessidade. De verdade, essa daqui, que é a mais simples, funciona até hoje, a gente usa no dia a dia, de verdade. Então, não precisa de grandes investimentos. Ó, as duas funcionam normal, ó. Se eu colocar peso, ela pesa. Se eu colocar qualquer coisa, as duas pesam, tá? São iguais e aí depende do que cabe no seu bolso. Bom, agora vamos continuar aqui. Eu quero dar um exemplo para vocês do porquê que a balança é o melhor caminho. Eu vou pesar para vocês os ovos, tá? Que eu tenho aqui. Eu já pesei, já testei, mas eu quero provar para vocês que o ideal é que a gente faça tudo por peso na balança. Se você segue receita na internet, se você vai criar uma receita aí para você começar a vender, ou se você simplesmente quer, né, se aventurar na confeitaria ou fazendo comida, seja lá o que for. Vou te mostrar que aqui dentro da minha casa mesmo, da minha cozinha, eu tenho pesos de ovos diferentes. Então imagine se eu falo pra você, coloque 2 ovos e pra mim já tem 2 pesos diferentes. Imagine aí pra você que eu não sei que peso que tem. Então olha só, vou colocar aqui num potinho, e se você não sabe, você tem que tirar a tara se você não quer pesar aqui o seu potinho, a sua base, seja lá o que for. Então, vou tirar minha tara, a minha balança zerou mesmo com o potinho. Olha só, os ovos brancos vieram na mesma cartela. Então, um ovo, eu até tentei escrever aqui, mas não, ó, com a casca, tá?
ele está pesando 52 gramas, certo? Agora eu vou tirar, ele zerou, eu vou pesar outro ovo que veio na mesma cartela. E ele pesa 59 gramas. Então, olha a diferença. Na verdade, a diferença é nítida até visualmente. Olha só, vieram na mesma cartela, tá, pessoal? Não tem como, é feito pela natureza, é uma coisa, né, que a gente não tem controle. A galinha não vai sempre botar o mesmo pezinho do ovo. Agora, outro exemplo. Essa aqui é outra cartela. Esse tem 51 gramas. E esse aqui também tem 51 gramas. Por sorte, essa cartela aqui veio mais ou menos padronizada, né? Na verdade, todos estão pesando 50 a 52. Ai, Maíra, mas essa variação de 1, 2 gramas vai fazer uma super diferença na minha receita? Na verdade, na maioria das vezes não faz não, tá? Só que 1, 2 gramas. Agora 5, olha só, um pesa 58 e o outro 52 gramas. A diferença são de 6 gramas em cada um. Só que isso só entre 2 ovos. Agora imagine uma receita com 10 ovos, são 60 gramas de diferença. É bastante coisa e isso sim vai fazer diferença aí na sua receita. No volume, vai fazer diferença na textura e no sabor. Então, no conjunto da obra, o ideal é que a gente siga os padrões e siga as mesmas medidas das receitas. Então, se você quer seguir receitas, seja na internet, em livros de receita, seja lá o que for, para que fique igual o resultado de quem está te passando, por exemplo, aqui no nosso canal, se eu estou te falando tanto de farinha, tantos quilos de, tantas gramas de leite, tantas gramas de ovos, se você quer que o seu resultado seja igual ao meu, que você está vendo no vídeo, você tem que pesar. Porque se eu falar para você, coloque aí 2 xícaras de farinha, 2 copos de leite, 3 ovos, e não ficar igual ao que você viu, né? Se você não vê a textura igual, se não ficar bom igual eu tô te falando que tá ficando bom, você vai achar que a culpa é minha, que a minha receita não é boa. E na verdade não é isso, né? Na verdade é que as suas medidas podem estar diferentes da minha. Então se você quer que dessa receita, né, que você tá seguindo, o resultado seja igual ou bem próximo do que você tá vendo, o ideal é que você siga as medidas por peso. E olha, para finalizar aqui, se eu posso te dar um conselho de amiga, se você está iniciando na confeitaria ou se você já trabalha como confeiteira e não usa a balança, usa medida de xícara, medida de colher, para agora o que você está fazendo e invista em uma balança. De verdade, investe primeiro na mais baratinha, se é o que cabe no seu bolso, porque se um dia você precisar passar essa receita para alguém, imagine a bagunça que vai fazer, vai mudar o seu padrão de receita e aí de repente os seus clientes vão ficar insatisfeitos. E um exemplo de verdade que eu posso te dar aqui, uma coisa que acontece comigo. Hoje eu tenho curso de confeitaria, a gente lançou há pouco tempo o nosso curso especial de receitas natalinas e imagine se eu falo aí para você, use tantas xícaras de farinha, tantas colheres. Como é que eu vou saber se a sua receita, na verdade, se a minha receita vai ter o mesmo resultado aí na sua casa? Eu não vou saber. Então, por isso que sempre eu uso a balança e eu recomendo que você use. Olha só, por exemplo, o Rick todo dia toma uma xícara de café dessa. Você acha mesmo que é a mesma medida? Não é, né, gente? E já pensou se eu fizesse as minhas receitas da 05 com uma xícara dessa e com a colher de estimação da minha mãe, né, que eu herdei da minha mãe? Como é que eu ia ensinar para você e como é que eu ia garantir que a sua receita ia ficar tão boa quanto a minha fica aqui na 05? Imagine quando eu tiver várias das minhas alunas trabalhando comigo e como é que eu vou garantir que as minhas receitas tenham um padrão? Como é que eu vou garantir que as minhas receitas sejam tão boas se não tiver um padrão de peso? Então, tá aqui super explicado o porquê que você deve usar uma balança na sua cozinha. Se você ainda não começou, comece. Faça esse investimento e me conte a diferença aí no seu dia a dia, o que você achou de melhor e se você achou uma boa balança, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, gostou de todas as informações que eu te dei aqui e quer ver outros assuntos, me deixa aqui como sugestão para a gente poder te auxiliar. E se você ainda não curtiu, não segue a gente aqui no nosso canal, já tá na hora, né? Então, clica aí no like, curte a gente. Se você não segue a gente, segue, porque a gente vira e mexe, vem aqui falar coisas muito bacanas para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fui!